Você tem ideia do que significa o céu tentar 3 vezes pela mesma pessoa? Quando o céu insiste, é porque o tempo da misericórdia está prestes a se fechar e o tempo da colheita está prestes a começar. Deus está te dando um último aviso e Ele diz: esta é a 3ª tentativa do céu. Algo que era para ser seu, algo que carrega o seu nome no livro da herança divina, está em risco. Se o seu coração não abrir agora, se a sua fé não se levantar neste exato instante, o próprio céu moverá a caneta e apagará o seu nome de algo que já estava reservado. É uma mensagem de Deus urgente, uma mensagem de Jesus que vem com peso e glória, para quem ainda tem coragem de ouvir. Se você ficar até o fim, o Espírito Santo vai te revelar onde está a chave da restauração que muda tudo. Mas se você ignorar, o céu se calará, e o que foi perdido não voltará. Escreva: eu abro meu coração agora. Você tem sentido o peso do atraso, a sensação de que algo sempre está prestes a acontecer, mas nunca acontece? Deus te diz: não é coincidência, é resistência espiritual. 3 vezes o céu já se moveu em sua direção, mas a porta da sua alma estava fechada. E agora o relógio profético marca o último chamado. Há um anjo parado diante do portão da promessa, segurando a chave da casa da herança, aquela mesma casa espiritual onde estão guardadas bênçãos que o inimigo tentou roubar, memórias que o tempo tentou apagar e destinos que foram quase desviados. Deus está dizendo que ainda há tempo, mas apenas se você decidir abrir o coração e não endurecer diante dessa mensagem de Jesus. O Espírito Santo sussurra agora no fundo da sua alma, pedindo que você pare de olhar para o que perdeu e comece a olhar para o que ainda pode ser restaurado. A 3ª tentativa do céu é a tentativa da graça radical, onde Deus não vem mais pedir, Ele vem decretar. Ele diz: ou você abre ou eu retiro o nome. Essa não é uma palavra de ameaça, é uma palavra de libertação. Porque Deus não quer que você viva de restos emocionais. Ele quer que você viva do banquete da promessa. Essa mensagem de Deus é o lembrete de que a herança que te pertence nunca foi cancelada, apenas adiada até o dia em que o seu sim se tornasse completo. E esse dia é hoje. Talvez você tenha pensado que Deus te esqueceu, que o silêncio dele era sinal de rejeição. Mas o céu nunca te ignorou, apenas esperava que o som do seu arrependimento abrisse o caminho da restauração. A casa da herança está no plano espiritual, esperando o teu nome ser confirmado novamente. Há anjos escrevendo e apagando nomes, porque o livro da herança é vivo e responde à fé e à obediência. Quando você se abre, o céu reescreve. Quando você se fecha, o céu silencia. E hoje Deus fala: abre agora, porque esta é a última linha antes do recomeço. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir sua ajuda para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? Não é tarde demais, mas é urgente. O vento do Espírito está passando diante de você, e quem não abrir as janelas do coração ficará do lado de fora da estação da promessa. Jesus está à porta, batendo não com mãos de julgamento, mas com mãos de restauração. Ele quer colocar em suas mãos o que o inimigo roubou, mas primeiro ele quer colocar dentro do seu coração o que o inimigo destruiu: a fé. Esta é uma mensagem de Jesus que rasga o tempo e atravessa o teu desânimo, porque o amor de Deus ainda acredita em você, mesmo quando você já parou de acreditar em si mesmo. Deus te mostra uma mesa preparada, uma casa de herança com portas abertas, mas o inimigo tem tentado te convencer de que você não é digno de entrar. Mentira! O próprio céu te chama pelo nome, mas há uma condição: abrir. Abrir o coração para perdoar quem te feriu, abrir a mente para acreditar de novo, abrir os olhos para enxergar que ainda existe promessa sobre a sua vida. Se você fechar agora, o que é seu pode ser passado adiante. Mas se você abrir
O que é de outro pode ser adicionado a você, porque a graça multiplica quem obedece. Você não pode mais tratar como comum o que é sagrado. A terceira tentativa do céu é o momento em que o Espírito Santo coloca diante de você o destino e diz: escolha. Escolha a fé, escolha Jesus, escolha abrir-se de verdade. Há uma casa espiritual que leva o teu nome e ela simboliza o cumprimento de tudo o que Deus te prometeu: relacionamentos, propósitos, restauração, futuro. O diabo tentou apagar seu nome da porta, mas Deus segurou a tinta da eternidade e disse: ainda não. Porém agora ele volta a escrever e pergunta: posso confirmar teu nome de novo? Escreva: meu nome está no céu. Não ignore essa revelação. Não feche o coração para o que o Espírito está dizendo, porque essa é a hora em que o céu visita a terra para restaurar o que parecia perdido. Essa é a hora em que Deus te chama não para sobreviver, mas para possuir a casa da herança. Essa é a mensagem de Deus, que desperta o sono espiritual e levanta guerreiros feridos para voltarem ao campo da fé. O que parecia fim é apenas o eco de um novo começo. E quando você abrir o coração, vai perceber que Deus nunca se afastou. Foi você quem ficou preso nas paredes da dor. Agora, o Espírito Santo sopra dizendo: sai da caverna, entra na casa. A casa que leva o teu nome, a casa que foi escrita no plano do céu antes mesmo de você nascer. E enquanto você decide abrir, o céu decide reescrever. Quando você decide abrir o coração, algo invisível acontece. O mundo espiritual se move e aquilo que parecia perdido começa a voltar, não como era antes, mas como deveria ter sido desde o início. O Espírito de Deus começa a alinhar caminhos, remover obstáculos e reposicionar destinos. É como se o céu inteiro esperasse esse momento para ativar promessas que estavam em pausa. A terceira tentativa do céu não é apenas um aviso, é uma restauração divina acontecendo agora, diante de você. Deus está movendo peças, ajustando tempos, curando feridas que você nem sabia que ainda sangravam. Ele te diz: eu não desisti de escrever a sua história. Apenas esperei você permitir que eu voltasse a ser o autor. Você sente esse toque? Não é emoção, é presença. É Jesus te chamando de volta ao centro do propósito. Essa é a mensagem de Jesus que chega para te lembrar que o tempo da fuga acabou. A casa de herança que carrega o teu nome não está no passado, está diante de você, esperando o seu sim. O inimigo tentou roubar tua identidade, fazendo você acreditar que fracassos eram definições, mas Deus te revela que foram apenas lições. Ele transformará tua vergonha em autoridade espiritual, porque só quem foi quebrado pode ensinar sobre reconstrução. A casa da herança é o lugar onde tudo o que foi ferido será restaurado pela mão do Criador. Há portas espirituais se abrindo agora. Você sente? São respostas, reconciliações, conexões e até sonhos antigos que o Espírito está soprando de volta. O céu não esqueceu os projetos que você abandonou, apenas esperava o tempo da maturidade. E agora, Deus olha para você e diz: você está pronto para receber o que uma vez rejeitou por medo. Essa é a mensagem de Deus que muda a rota de quem achava que já estava fora do mapa da promessa. Nada está perdido quando o céu ainda está insistindo. Deus te mostra uma mesa novamente posta, e nela estão nomes, destinos e promessas. No centro, há uma cadeira com o seu nome gravado em letras de luz. Essa cadeira é o símbolo da tua posição espiritual. O inimigo tentou substituí-la por um lugar vazio, mas Jesus intercedeu por você, dizendo: ainda há tempo. Ele impediu o céu de te apagar, mesmo quando a dor fez você desistir. Agora, ele te diz: senta de novo à mesa, porque o banquete da promessa está pronto. Há algo prestes a acontecer, e só quem se posicionar na fé vai viver o sobrenatural que vem do alto. Você precisa entender:
A terceira tentativa do céu é o tempo da decisão que muda gerações. Não é apenas sobre você, é sobre tudo o que vem depois. A casa da herança não representa só um lugar espiritual, mas também a restauração de uma linhagem. Deus quer devolver à tua família o nome que o inimigo tentou apagar, a honra que foi manchada e os sonhos que foram destruídos. Essa mensagem de Jesus não é um simples consolo, é um decreto. A herança será reescrita no sangue do Cordeiro. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir totalmente o coração. Sem reservas, sem máscaras, sem medo. O céu não trabalha com corações fechados, trabalha com entrega total. E quando você entrega, o Espírito começa a fazer uma cirurgia invisível. Ele remove dores antigas, pensamentos de fracasso e até lembranças que impediam o novo de entrar. É nesse processo que a casa começa a ser reconstruída, tijolo por tijolo, promessa por promessa, até que a glória de Deus encha cada espaço da sua alma. Deus está dizendo: não olhe para o tamanho do estrago, olhe para o tamanho da promessa. Porque onde o inimigo viu ruína, o Senhor vê fundação. Onde o inimigo declarou fim, Deus está construindo começo. O Espírito Santo está colocando em suas mãos as ferramentas da restauração: fé, coragem, obediência e paciência. E com elas, você vai erguer não apenas uma casa, mas uma herança eterna. Escreva: eu tomo posse agora. Essa é a sua declaração profética, é a forma de dizer ao céu: eu estou pronto para abrir, pronto para recomeçar. Enquanto você se posiciona, o céu começa a se mover em sua direção. Portas fechadas por anos começam a destrancar. Pessoas que te esqueceram começam a lembrar de você. Oportunidades que pareciam mortas ressurgem com nova força. Essa é a terceira tentativa do céu, e ela vem carregada de aceleração. O que demoraria anos para acontecer, Deus fará em meses, talvez em dias. Porque quando o coração abre, o tempo se curva diante da fé. O que estava parado agora flui. O que estava travado agora se destrava. A mensagem de Deus continua ecoando: não duvide do que eu posso restaurar. Jesus quer te mostrar que nada foi perdido, apenas redirecionado para o tempo certo. Ele quer colocar um novo selo sobre o teu nome. Um selo que diz: pertence à herança do Altíssimo. E quando esse selo é colocado, nenhuma força espiritual consegue apagar. Nem acusação, nem culpa, nem lembrança do passado. Porque a graça que vem de Jesus não apaga histórias, ela ressignifica. Agora, o céu te observa em silêncio, esperando a tua decisão. Deus não vai invadir o seu espaço, Ele quer ser convidado. O Espírito Santo está diante da porta, batendo mais uma vez, talvez pela última vez nessa estação. E Ele te pergunta: posso entrar e restaurar tudo? O tempo da espera acabou. O tempo da manifestação chegou. Mas o portal da promessa só se abre quando o coração se rende. A casa de herança está à tua frente e ela está viva, pulsando, esperando a tua voz liberar o acesso. Há um perfume novo no ar, o perfume da presença de Deus invadindo os ambientes espirituais. Você não percebe? É o sinal de que o céu está próximo. O mesmo Deus que te viu chorar em silêncio, agora se levanta para te honrar em público. Essa é a mensagem de Jesus que revela o poder do recomeço. Ele não está te chamando para lembrar do passado, mas para inaugurar um novo tempo, onde o teu nome será novamente pronunciado no trono do Altíssimo. Não permita que a incredulidade te faça perder o que o céu preparou com tanto amor. A terceira tentativa é também a última chance de provar o poder da obediência, porque quem obedece ativa o favor, e quem duvida apaga o próprio nome do mapa espiritual da promessa. Deus quer te ver caminhando pela casa da herança, tocando nas paredes da tua história e sentindo de novo o calor da presença dele em cada detalhe. O Espírito te diz: volta para o lugar onde me encontrou pela primeira vez. Eu te darei uma nova visão,
um novo propósito, uma nova força. Ele quer reacender o fogo que o cansaço apagou, reacender a fé que a dor enfraqueceu, reacender o amor que a decepção congelou. A casa da herança é o lugar onde tudo isso volta a viver. Escreva: eu abro as portas agora. É o teu ato profético, é o teu grito de fé ecoando no céu, dizendo que o tempo de resistir acabou e o tempo de possuir começou. E quando você pronunciar essas palavras, o céu inteiro se moverá. Porque quando o coração de um filho se abre, o coração do pai se derrama. E é nesse encontro que a história muda, que o destino se reescreve e que o nome, antes apagado, volta a brilhar com luz eterna diante de Deus. Quando o nome volta a brilhar diante de Deus, o mundo espiritual inteiro reconhece que algo foi restaurado. É como se o som do teu sim ecoasse entre os céus e a terra, quebrando cadeias invisíveis e despertando promessas que estavam adormecidas. O poder da terceira tentativa do céu é esse. Ela vem para transformar o que parecia esquecido em testemunho vivo. E o Espírito te mostra agora um cenário novo, um caminho que se abre entre ruínas, onde a presença de Deus caminha à frente, removendo cada pedra de tropeço, cada lembrança que te impedia de seguir. Essa é uma mensagem de Deus que anuncia renascimento. É a voz que chama de volta à vida tudo o que o desânimo matou. Deus está reconstruindo você em silêncio, mas com propósito. Ele está te moldando não para repetir os mesmos erros, mas para caminhar com sabedoria e autoridade. A casa da herança não é mais um sonho distante, é um destino em construção. Cada decisão certa que você toma agora é um tijolo colocado com as mãos do próprio Espírito Santo. Ele te mostra que o tempo da espera não foi perda, foi preparação. Enquanto você chorava e achava que o céu estava calado, Deus estava edificando alicerces que agora sustentam o novo que está vindo. Há um brilho diferente em quem foi tocado pela graça 3 vezes. O inimigo sabe que não pode mais enganar um coração que se abriu de verdade. É por isso que, nos próximos dias, você vai sentir pressões e distrações tentando te afastar da promessa. Mas o Espírito de Deus te adverte: mantenha-se firme, porque o ataque é sinal de que a promessa está próxima. Essa mensagem de Jesus vem como escudo e espada, lembrando que nenhuma oposição pode vencer um coração que decidiu permanecer. O que Deus começou, ninguém vai interromper. Você precisa entender que há bênçãos que só se manifestam depois da terceira tentativa do céu. Porque é nesse estágio que o coração aprende a obedecer por amor e não por medo. É quando você entende que a presença de Deus vale mais do que qualquer conquista. Jesus quer que você viva não apenas das promessas, mas da comunhão com Ele. Ele te convida a entrar na casa da herança não para admirar as paredes, mas para habitar o propósito. Cada ambiente dessa casa representa uma parte da sua história. Um cômodo para o perdão, outro para o recomeço, outro para a colheita. E no centro, um altar, o lugar onde você e Deus se encontram sem barreiras. O Espírito sussurra: volta a sonhar. E talvez essa seja a frase mais poderosa que você precise ouvir hoje. Porque quando você volta a sonhar em Deus, o impossível começa a se mover. Há projetos antigos que serão ressuscitados, conexões que voltarão a existir, caminhos que se abrirão de forma sobrenatural. Mas o céu exige posicionamento. O que Deus está prestes a fazer requer fé ativa e não mais dúvidas disfarçadas de prudência. É tempo de agir, conforme o que o Espírito já te revelou. Escreva: eu avanço pela fé. Essa é a tua chave de acesso, tua confissão que abre o próximo portal. Deus te leva agora a um nível onde a voz dele será mais nítida. O que antes parecia confuso vai se tornar claro. Ele vai te mostrar o porquê de cada atraso, o propósito por trás de cada dor e o valor de cada lágrima que caiu quando ninguém te via.
Essa revelação vem como um bálsamo que cura e fortalece. A casa da herança é mais do que promessa. É o lugar onde o passado é perdoado e o futuro é estabelecido. E Deus te diz: eu estou dentro dessa casa, esperando que você entre e permaneça. O inimigo tentou te convencer de que você não era digno, mas o Espírito te chama de filho. E quando o Pai te chama de filho, não há acusação que resista. O sangue de Jesus cobre tudo, restaura tudo, renova tudo. Essa é a mensagem de Deus que separa os arrependidos dos desistentes, os que confiam dos que fogem. Você foi escolhido para ser prova viva da fidelidade divina. O que vem sobre sua vida agora é um tempo de restituição dobrada. O céu não apenas devolve o que foi tirado, ele amplia. Há um movimento acontecendo ao seu redor que talvez você ainda não perceba. Pessoas estão sendo movidas pelo Espírito para te encontrar. Portas estão sendo realinhadas e oportunidades estão sendo reabertas. Tudo isso faz parte da herança que carrega o teu nome. Mas lembre-se, o céu não trabalha com pressa, trabalha com precisão. Quando Deus age, nada é acidental. Cada detalhe é perfeito. Cada resposta vem no exato momento em que o coração está preparado para recebê-la. Deus está trocando tua vestimenta espiritual. Ele remove as roupas do cansaço e coloca vestes de autoridade. Aquelas palavras que um dia te feriram não terão mais poder. As vozes que tentaram apagar teu valor se calarão diante do que Deus vai manifestar. Você não é mais vítima das circunstâncias, é testemunha do poder que transforma histórias. O que o inimigo pensou ser derrota, o céu usou como construção. Essa é a terceira tentativa do céu, a que transforma ruína em território santo. Agora, o Espírito te leva a um nível de intimidade diferente. Ele quer conversar contigo em silêncio, nos momentos em que ninguém está olhando. Ele quer te fazer entender que a verdadeira força vem da comunhão. A casa da herança é o ambiente da presença, e quem habita nela não teme o amanhã, porque sabe que tudo o que acontece debaixo de uma soberania perfeita. Jesus está dizendo: fica, não sai mais. Eu te darei descanso, te darei direção e farei da tua história um farol para outros que também se perderam. Enquanto essa palavra toca teu espírito, Deus começa a reordenar tudo o que parecia bagunçado. Relacionamentos, sonhos, projetos, ministérios, tudo entra em alinhamento. E você vai perceber que não era o fim, era o ajuste antes da expansão. O que está vindo é grande demais para caber nas estruturas antigas. Por isso, Deus precisou te quebrar, para te refazer no tamanho certo da promessa. Ele diz: agora cabe, agora é tempo. Não olhe mais para trás. O passado é apenas a estrada que te trouxe até aqui, não o endereço onde você deve permanecer. O que te espera à frente é um novo capítulo escrito com o fogo da presença. A terceira tentativa do céu foi o empurrão da graça para te fazer voltar ao lugar certo. Não desperdice essa chance. Tudo o que você perdeu por ter se fechado antes será restituído, multiplicado, porque agora o teu coração entendeu o que é permanecer. Há uma unção de recomeço pairando sobre você agora. É o próprio Espírito Santo tocando áreas que você achava mortas. Ele está soprando vida onde havia desânimo, reacendendo dons que estavam esquecidos. E ele diz: eu te preparo para coisas que ainda não imagina. O que está chegando é uma nova fase, onde a presença será tua morada constante e a casa da herança se tornará realidade palpável. Escreva: a promessa é viva. Essa é tua aliança com o céu, tua assinatura espiritual dizendo: eu não recuo, eu permaneço. E quando essa declaração sai da tua boca, o mundo espiritual se curva, porque Deus honra quem escolhe continuar mesmo cansado.
E é nesse continuar que a glória se manifesta, que a casa se levanta e que o nome permanece escrito diante de Deus, brilhando eterno, selado para sempre no livro da herança divina. A promessa é viva, porque o Deus que a fez continua te observando de perto, e cada passo teu é anotado como resposta à fidelidade dele. Quando você escolhe permanecer, o céu começa a liberar novos decretos sobre a tua história. É como se uma nova escritura espiritual fosse aberta, confirmando que a casa da herança não é apenas tua, mas também de todos que serão alcançados pelo teu testemunho. O Espírito Santo não está apenas reconstruindo o que foi destruído, ele está ampliando os limites, expandindo tua influência, multiplicando teus frutos. Aquilo que um dia parecia pouco, agora se tornará abundante, e o que era lágrima se transformará em colheita. Deus sonda o teu coração e vê o quanto você lutou em silêncio. Ele sabe das noites em que a fé parecia frágil e a esperança quase se apagava. Mas ele também viu, quando mesmo fraco, você escolheu confiar. Essa decisão simples fez o céu se mover, e agora toda a atmosfera espiritual ao teu redor está mudando. O tempo da espera terminou. O que era promessa distante começa a tomar forma diante dos teus olhos. Essa é uma mensagem de Deus, viva, pulsante, direta ao teu espírito. Eu não esqueci do que te prometi. Apenas esperei você amadurecer para receber sem perder. A maturidade espiritual é a chave que destranca as portas da herança. Muitos desejam a bênção, mas poucos estão dispostos a serem moldados por ela. E é por isso que Deus te permitiu passar por caminhos estreitos, por vales e desertos. Ele não estava te punindo, estava te preparando. Tudo o que parecia atraso era, na verdade, a escola do propósito. Agora o céu te olha e diz: você está pronto para administrar o que antes te quebraria. E é nesse ponto que o recomeço se torna real. O Espírito Santo está visitando áreas específicas da tua vida, restaurando sonhos antigos e reacendendo visões que você abandonou. Ele sopra sobre teus dons, desperta a criatividade, reacende a fé e te reveste de coragem. A casa da herança começa a ser habitada e o ambiente espiritual se enche de luz. O passado perde o poder, o medo perde a voz e o futuro começa a te chamar pelo nome. Essa é uma mensagem de Jesus que vem para levantar o que estava caído, renovar o que estava esquecido e ativar o que estava adormecido. Há anjos movendo documentos espirituais, reorganizando destinos e abrindo caminhos. Tudo o que parecia travado começa a fluir, porque agora há alinhamento entre o teu coração e o coração de Deus. O Espírito diz: eu te entrego o que é teu por direito. Mas há uma condição: permaneça no centro da promessa. O mesmo Deus que abre portas é o que exige fidelidade. Ele não quer apenas te abençoar, quer caminhar contigo dentro da bênção. Escreva: eu permaneço em Deus. Essa é tua declaração de fé, o selo que mantém viva a conexão entre o céu e tua vida. Deus está liberando sobre você uma unção de visão clara. O que antes te confundia agora se tornará revelação. Ele vai te mostrar pessoas, lugares e decisões com discernimento. Nenhum engano terá poder de se aproximar de quem carrega a luz da presença. A casa da herança é também o lugar da sabedoria. E Deus está dizendo: eu te darei olhos espirituais para enxergar além do natural. Prepare-se, porque o que vem não será pequeno. O que está sendo liberado é grande demais para o tamanho da dúvida. As promessas de Deus não se perdem no tempo, elas se preservam na fé. Cada oração feita em dor foi guardada. Cada clamor silencioso foi escrito no livro da vida. O Espírito te mostra páginas sendo viradas, e nelas há capítulos novos, cheios de vitórias que estavam apenas esperando o momento certo para se manifestar. O inimigo tentou te convencer de que você foi esquecido, mas Deus nunca saiu do controle. Tudo o que ele prometeu continua de pé,
e agora ele está acelerando o cumprimento. Você não está mais sozinho. O céu se posicionou ao teu favor. E isso significa que o impossível começou a se tornar realidade. Deus está te chamando para viver uma fé madura, não mais baseada em sinais, mas em relacionamento. Ele quer que você sinta a presença dele, não apenas em milagres, mas no silêncio, na espera, no cotidiano. Essa é a verdadeira casa da herança. O lugar onde você aprende a permanecer, mesmo quando não vê, e continua crendo mesmo quando não entende. Há um perfume novo no ar, o perfume da mudança. O Espírito Santo está transformando o teu ambiente, te cercando com paz e quebrando cadeias antigas. Aquela sensação de peso espiritual começa a se dissipar, porque agora a glória está entrando. E onde a glória entra, a escuridão não pode permanecer. Jesus caminha contigo nesse exato momento e ele diz: eu limpo, restauro e firmo o teu nome novamente. Essa é a mensagem de Deus que reafirma a tua identidade. Você é herdeiro da promessa, não escravo do passado. Cada palavra profética que o Senhor liberou sobre a tua vida será cumprida. Não importa quanto tempo leve, porque a fidelidade de Deus não expira. Ele cumpre tudo, mesmo quando parece tardar. E quando finalmente se manifesta, você entende que o tempo dele é perfeito. Agora, o Espírito está ajustando teus passos, te direcionando a lugares que nunca imaginou. Há portas que se abrirão diante de ti, não por esforço, mas por propósito. O favor divino te precede e o que era travado começará a fluir com leveza sobrenatural. O processo da restauração ainda continua, mas agora é diferente. Já não é o processo da dor, é o processo da expansão. Deus está multiplicando o que você tem, transformando limitações em oportunidades e plantando em você sementes de grandeza. O que antes te feriu agora será a plataforma do teu ministério, porque o céu transforma cicatrizes em sinais de vitória. O Espírito Santo também está te conduzindo a curar relações quebradas. Pessoas que se afastaram voltarão, mas dessa vez com propósito. O perdão abrirá portas que a mágoa manteve fechadas. Essa reconciliação faz parte do cumprimento da herança. A casa não pode ser habitada enquanto o coração estiver dividido, e Deus te diz: eu restauro não apenas teu caminho, mas também teus vínculos. Tudo o que está acontecendo agora é preparação para uma estação de influência. Deus vai usar a tua história para curar outros. O que você viveu não foi em vão, foi construção para um chamado maior. O teu testemunho carregará o poder de despertar fé em quem já havia desistido. A casa da herança será lugar de refúgio para muitos, e através de ti, a mensagem de Jesus alcançará corações que estavam distantes. Escreva: a promessa se cumpre. Isso é profético, é o som que o céu reconhece como chave. Quando você escreve essa verdade, ativa o que estava retido. Deus libera o fluxo, o movimento, o favor, e assim o que parecia apenas promessa se torna vida. O teu nome, agora confirmado, brilha como selo de vitória nas mãos do Criador. A casa está pronta, o propósito está ativo e o céu inteiro celebra o recomeço que jamais será interrompido. A promessa se cumpre quando o coração aprende a permanecer fiel, mesmo quando o vento sopra contrário. O cumprimento não chega por sorte, mas por constância. Deus observa cada atitude, cada palavra, cada reação, e quando vê maturidade, ele libera o que estava retido. A casa da herança, agora confirmada, se torna o cenário onde o sobrenatural passa a ser natural. Tudo o que antes era escuro começa a ganhar cor, e o que era silêncio começa a emitir o som da glória. O Espírito Santo se move dentro desse novo ambiente, tocando as paredes invisíveis da tua alma, restaurando tudo o que ainda precisava ser curado. É o tempo da consolidação, o tempo em que a promessa não apenas chega, mas permanece.
O céu te conduz a um nível onde não basta receber, é preciso guardar. Guardar a fé, guardar a presença, guardar o compromisso. A promessa é viva, mas precisa de vigilância para não se perder nas distrações. Deus te alerta, não deixe o milagre se tornar rotina. O mesmo poder que abre portas é o poder que mantém o coração humilde. É por isso que o Espírito fala contigo agora, chamando para um novo tipo de relacionamento. Um relacionamento onde a presença de Jesus se torna prioridade acima de qualquer conquista. Essa é a mensagem de Deus que te ensina a sustentar o milagre. Há uma unção de estabilidade sendo liberada. O que antes era instável começa a afirmar-se. A casa da herança não balançará mais com os ventos das emoções. Deus está colocando colunas espirituais em ti. Fé, sabedoria, paciência e discernimento. Essas colunas sustentam a nova fase. Agora, não é mais sobre começar, é sobre permanecer. O Espírito te lembra que a herança não foi dada apenas para você usufruir, mas para você proteger. Muitos olharão para o que Deus está fazendo e não entenderão, mas o propósito é maior do que a compreensão humana. Jesus está te convidando a caminhar com Ele em ritmo de eternidade. Não há pressa, há constância. Cada passo é guiado, cada movimento é direcionado. Essa é a diferença entre agir por impulso e agir por revelação. O Espírito te mostra caminhos novos, oportunidades divinas, pessoas certas. Ele vai te cercar de conexões que têm o mesmo DNA espiritual, porque a casa da herança não é habitada por qualquer um. É um espaço de propósito, e apenas os que carregam pureza de coração podem entrar. Deus começa a ampliar teu território. Há ideias, projetos, convites e portas que se abrirão não para te distrair, mas para te posicionar. O Espírito diz, agora é tempo de expansão. E essa expansão não vem com agitação, vem com direção. A presença de Deus vai te ensinar a diferenciar o que é oportunidade e o que é distração. O que vem de Jesus traz paz, o que vem do inimigo traz confusão. Essa mensagem de Jesus chega para te preparar para o novo tempo, o tempo onde tua voz será usada como instrumento do céu. Mas junto à expansão, vem também o desafio de permanecer sensível. O Espírito alerta, não se acostume ao favor. Porque quando o favor se torna comum, o coração se distancia da fonte. A presença é o segredo de tudo. A casa da herança só continua cheia de glória quando o altar está aceso. E o altar só permanece aceso quando há entrega. Deus está te chamando para uma entrega ainda mais profunda. Uma entrega que não é apenas emocional, mas diária, constante, silenciosa. Escreva, eu vivo na presença. Essa é tua declaração de fidelidade, a forma de selar com o céu que o que começou não será interrompido. Quando você escreve isso, o mundo espiritual reconhece que você não busca apenas promessas, mas comunhão. E é nessa comunhão que o poder se manifesta de forma contínua. O Espírito de Deus começa a fluir em áreas da tua vida onde antes havia limitação. Ele vai expandir tua visão, aumentar tua capacidade e te preparar para sustentar o que está vindo. Deus está te dando sabedoria para lidar com a abundância. Ele não quer que o que vem te afaste da essência, mas que te aproxime ainda mais da presença. Cada conquista que chegar será também uma prova de coração. O céu vai testar se a promessa ainda é prioridade ou se o prometedor continua sendo o centro. Jesus te observa com amor e confiança, porque ele sabe que dessa vez você entendeu. A terceira tentativa do céu não apenas te levantou, te transformou. Agora, o Espírito te conduz a abençoar outros. A casa da herança
é também casa de refúgio. O que você recebeu precisa alcançar vidas, precisa gerar frutos. Deus vai te usar para consolar quem perdeu a esperança, para levantar quem caiu, para reacender a fé em quem parou no meio do caminho. Essa é a mensagem de Deus que transforma testemunho em ministério. Você não será conhecido pelo que possui, mas pelo que transmite. A presença será tua marca, e onde você for, a atmosfera mudará. Há uma unção de multiplicação pairando sobre você. O pouco se tornará muito, o limitado se tornará expansivo, e o improvável se tornará possível. O mesmo Deus que te ergueu vai te estabelecer como coluna em meio a uma geração cansada. Ele vai usar tua história como prova de que a fidelidade ainda é recompensada. Cada passo dado em fé será multiplicado por graça. A casa da herança se tornará ponto de partida para muitos que ainda buscam direção. Mas Deus te avisa: proteja o ambiente que eu te confiei, porque onde há promessa, há também resistência. O inimigo tentará semear cansaço, dúvida e distração, mas quem vive na presença não cai em armadilhas. Quando o coração está cheio de Jesus, nenhum ruído externo tem poder de te mover. Essa é a fortaleza dos que vivem no centro da vontade de Deus. Eles não precisam de aplausos, precisam apenas de propósito. A tua vida está se tornando resposta para outros. O que antes era motivo de dor, agora será ponte de restauração. A mensagem de Jesus fluirá de ti com poder, alcançando corações que se sentem esquecidos. E quando esses corações ouvirem, também abrirão portas internas, e o ciclo da herança continuará. Deus quer que a glória que te alcançou agora se espalhe. O céu não trabalha com limites, trabalha com continuidade. Escreva: eu protejo minha herança. Isso é mais que uma frase, é uma aliança. É o reconhecimento de que o que Deus confiou em tuas mãos não pode ser negligenciado. O Espírito te capacita para guardar, ensinar e multiplicar. Ele te dá discernimento para não se perder em meio às vozes. Agora, a casa está firmada sobre a rocha, e nenhum vento, por mais forte que seja, será capaz de derrubar o que foi erguido pela fé. E assim, a promessa segue viva, crescendo, frutificando, alcançando gerações. A casa de herança se torna farol, o nome se torna testemunho e a presença se torna morada. Deus cumpre o que prometeu, e tudo o que um dia parecia distante agora é realidade eterna diante dos olhos do Senhor. A casa está firmada sobre a rocha, e o som que ecoa agora não é mais o som do medo, mas o som da promessa cumprida. Você entrou em um território onde as palavras de Deus não são apenas ouvidas, mas vividas. Cada passo que você dá carrega a autoridade espiritual, porque foi o próprio Espírito Santo que te posicionou aqui. Ele não te trouxe para observar, mas para governar sobre aquilo que um dia foi terreno de dor. O que antes te feriu, agora te serve, e o que antes te paralisava, agora te impulsiona. A herança não é um prêmio, é uma responsabilidade divina que exige fé constante e coração rendido. Deus começa a revelar o verdadeiro propósito por trás da casa da herança. Não é apenas um símbolo de restauração, é uma base para o destino de muitos. Pessoas serão atraídas pela presença que habita onde você está, não por aquilo que você tem, mas pelo que você carrega. A glória de Deus te envolve e ela se torna escudo, voz e direção. É o cumprimento da promessa de que a terceira tentativa do céu seria definitiva. Agora, nada mais será arrancado de tuas mãos, porque foi firmado pela vontade do Altíssimo. O Espírito te chama a viver de forma diferente. Ele te convida a andar em sabedoria, a discernir cada estação, a entender quando avançar e quando permanecer. Deus não quer apenas que você prospere, Ele quer que você influencie. O tempo do anonimato terminou. Chegou o tempo de manifestar o propósito. O brilho que há em ti não é humano, é reflexo da presença de Jesus que mora em tua vida.
Onde você passa, a atmosfera muda e o impossível começa a se mover. Essa é a mensagem de Deus. O que eu fiz em você agora será feito através de você. Há uma autoridade nova sobre tua voz. Palavras que antes eram apenas declarações, agora se tornam decretos. O céu te ouve, a terra responde e o inferno recua. Essa é a força de quem caminha na direção certa, de quem carrega o nome escrito no livro da herança. Mas o Espírito te lembra: toda a autoridade nasce da obediência. Permaneça submisso à vontade de Deus e nada poderá te resistir. A obediência é a senha que mantém as portas abertas. Deus está ativando dons que estavam adormecidos. Há talentos, palavras e ideias que Ele vai despertar de forma sobrenatural. Você vai perceber que o Espírito te inspira com facilidade, porque agora há conexão direta com o trono. A casa da herança é o lugar onde os dons fluem sem bloqueios. Jesus te usa como canal de esperança e por meio de ti muitos serão despertos. Há uma geração que espera pela tua obediência e cada vez que você avança, uma nova porta se abre no mundo espiritual. O Espírito Santo sopra sobre o teu interior e diz: eu te faço gerar frutos em meio à estação seca. Mesmo quando o ambiente parecer desfavorável, a unção que está em você produzirá resultados. O favor divino não depende das circunstâncias, depende da fé. E quem permanece na presença nunca fica sem direção. Essa é uma mensagem de Jesus para te lembrar que você não é mais refém do que te cerca, mas senhor do ambiente que Deus te confiou. O céu reconhece o teu nome e a terra testemunhará o cumprimento da tua missão. Deus começa a reescrever conexões. Pessoas certas se aproximam e alianças incorretas se desfazem. O Espírito está limpando os relacionamentos, separando o que edifica do que enfraquece. Não é rejeição, é proteção. Ele está cuidando para que a herança não seja contaminada por presenças que não compartilham do mesmo propósito. Quando Deus constrói algo eterno, Ele remove tudo o que é temporário. Esse é o momento de colher o que foi semeado em fé. As sementes que você plantou no choro florescem agora em testemunho. O tempo da colheita chegou e ela virá em abundância. O Espírito te mostra um campo fértil diante de ti e nele há frutos que carregam o nome da tua obediência. Cada escolha feita no silêncio agora grita em vitória. O céu se alegra com o teu avanço e o próprio Deus sorri ao ver você habitando aquilo que um dia foi promessa. Mas o Senhor te alerta: não perca o foco, porque o inimigo tentará usar a própria colheita para te distrair. Ele tentará fazer você se apegar à bênção e esquecer o propósito. Por isso, mantenha o coração fixo em Jesus. Ele é o centro da casa, a base da herança e o fundamento do chamado. Sem ele, tudo perde o sentido. O Espírito insiste: não se afaste da presença, porque a presença é o verdadeiro tesouro que sustenta tudo o que existe. Escreva: eu vivo o propósito. Essa é tua confissão profética diante do céu. Quando você declara isso, o mundo espiritual reconhece que você não está apenas habitando uma promessa, mas vivendo o motivo dela existir. É o selo de quem entende que o destino não é ponto final, mas ponto de partida para o cumprimento do plano divino. Agora, o Espírito começa a ampliar tua visão além da casa. Ele te mostra cidades, nações, territórios que serão alcançados através da tua fé. A herança não tem fronteiras, ela se expande conforme tua entrega. O poder que está em ti será multiplicado em outros. O Espírito Santo te posiciona como farol, como referência de fé viva em meio a uma geração que perdeu direção. Essa é a hora de se levantar com coragem, não com medo, porque o céu está contigo e quem carrega a presença nunca caminha só. Deus está estabelecendo em ti uma nova unção de governo espiritual. Não é poder humano, é domínio celestial. É a capacidade de trazer o ambiente do céu para onde você estiver.
Essa autoridade não é para dominar, mas para libertar. É o poder de transformar lugares através do amor e da verdade. E o Espírito diz: por onde você passar, o ambiente mudará, porque a presença vai à frente e abre caminhos que antes eram fechados. A promessa agora se manifesta em movimento. O que Deus te entregou não é estático, é vivo, pulsante, crescente. A herança continua se expandindo e quanto mais você se doa, mais ela cresce. É o princípio do reino. Quem entrega mais, recebe mais. O Espírito te convida a manter o coração generoso, a semear em vidas, a ser ponte onde outros veem muros. Deus vai te usar para curar corações feridos, restaurar famílias e reacender ministérios. O Senhor te lembra que a casa da herança não é apenas um espaço espiritual, é também uma mentalidade, é viver todos os dias com consciência de que você pertence ao céu. Nenhuma circunstância terrena pode roubar o que é eterno. A fé é tua assinatura espiritual e o amor é o selo da tua identidade. Essa é a mensagem de Deus para os que venceram a terceira tentativa do céu. Agora você é guardião da promessa. Escreva: eu guardo a promessa. É tua resposta ao chamado, tua aliança viva com o Espírito Santo. E quando essa frase é pronunciada, os céus registram mais uma vez teu nome entre os que permaneceram, porque os que guardam a promessa não apenas a recebem, mas a multiplicam. E assim, a história continua sendo escrita. O livro da herança se mantém aberto, e cada página nova revela o que Deus faz através de quem decidiu abrir o coração. Nada termina aqui, porque o propósito do céu é infinito. E o que começou como tentativa agora é eternidade viva dentro de você, firmada em Jesus, sustentada pelo Espírito e celebrada por todo o céu. O livro da herança segue aberto, e cada nova página escrita pelo Espírito é marcada com o selo da fidelidade divina. Agora, você caminha não apenas como herdeiro, mas como embaixador da promessa. O que o céu plantou em seu interior começa a florescer de maneira visível, e pessoas ao redor percebem algo diferente, uma luz que não vem da terra, uma paz que não depende de circunstâncias. Essa luz é a presença de Jesus habitando em plenitude dentro de você. O que antes era busca agora é morada. O que antes era oração de desespero agora é comunhão constante. O Espírito Santo te estabelece em um novo nível de entendimento, onde cada passo é guiado, cada decisão é inspirada e cada silêncio é preenchido pela sabedoria do alto. Deus te faz perceber que a herança não é apenas bênção, é legado. O que Ele te deu precisa continuar, ultrapassar gerações, marcar vidas e se transformar em propósito coletivo. O que começa como promessa pessoal termina como transformação espiritual ao redor. O Senhor te escolheu para ser ponte entre o que o céu deseja e o que a terra precisa. Essa é a função de quem foi restaurado pela terceira tentativa do céu. Levar o poder da restauração onde há ruína, ser voz onde há silêncio, ser esperança onde o desespero tem domínio. O Espírito sussurra: o que eu fiz em ti não é para ser guardado, é para ser compartilhado. Essa é a essência do reino, multiplicar o que foi confiado. Deus te coloca diante de novas oportunidades e de pessoas sedentas pela presença que você carrega. E quando você fala, não é apenas som, é unção que cura, é palavra que realinha, é verdade que liberta. O mundo precisa ouvir a mensagem de Deus que vibra dentro de você. O Senhor começa a expandir tua influência de forma sobrenatural. Onde antes havia portas fechadas, agora há convites, conexões e caminhos. Mas Ele te adverte: não perca o propósito no meio do reconhecimento. A casa da herança é santa, e a presença que nela habita não divide espaço com vaidade. Cada vitória deve ser devolvida em adoração. Cada conquista deve se transformar em altar.
porque enquanto houver altar aceso, haverá glória constante. Deus te leva a compreender o poder do equilíbrio. O mesmo Deus que exalta é o que ensina humildade. O mesmo que entrega é o que pede. E é nesse ciclo de entrega e restituição que você permanece inabalável. E maturidade espiritual nasce quando você entende que nada é seu, tudo é dele. O Espírito te ensina que guardar a promessa não é segurá-la com medo de perder, mas administrá-la com sabedoria para fazê-la frutificar. Agora, o Senhor começa a te usar como intercessor. A herança que você carrega não é apenas material ou simbólica, é espiritual. Deus desperta em você o desejo de orar por outros, de se colocar na brecha, de clamar por famílias, por gerações, por pessoas que nem te conhecem. Ele te faz compreender que a casa da herança é também casa de oração. Onde você estiver, o céu responderá. Essa é a dimensão do poder que flui através de um coração alinhado com o propósito. Você sente o ambiente espiritual mudar quando abre a boca, porque a autoridade foi concedida a quem passou pelo processo. Não é grito, é unção. Não é emoção, é verdade. As palavras que saem de você carregam peso, e esse peso é o mesmo que moveu montanhas em gerações passadas. Deus te colocou nessa linha profética para ser continuidade do que começou em outro. A promessa que você guarda agora se conecta com promessas antigas que aguardavam alguém disposto a perseverar até o fim. Escreva: eu sou continuidade viva. Essa é tua confissão de fé, tua declaração de que a história não terminou. O Espírito Santo te usa como ponte entre o passado e o futuro, unindo o que estava disperso, curando o que estava fragmentado. E quando você assume esse papel, o céu se alegra, porque finalmente há alguém disposto a permanecer firme até que tudo se cumpra. Deus começa a mover recursos em tua direção, provisões inesperadas, ideias que geram abundância, caminhos que produzem estabilidade. Ele quer que você viva com propósito e também com provisão, porque quem carrega missão precisa de estrutura, mas ele te ensina que a abundância é ferramenta, não fim. O verdadeiro tesouro está em manter o coração grato. A prosperidade do Espírito é o equilíbrio entre generosidade e obediência. O Espírito também te lembra do poder da palavra. Tudo o que você declara com fé constrói. Tudo o que murmura, destrói. Ele te ensina a falar com sabedoria, a transformar palavras em instrumentos de criação. A casa da herança não é sustentada apenas por paredes espirituais, mas por declarações de fé. O que você diz no secreto ecoa no mundo espiritual. Por isso, o Senhor te chama a alinhar tua boca à vontade dele, para que tudo o que sair de ti carregue propósito eterno. Há uma nova estação surgindo. O que antes era luta constante, agora se transforma em estabilidade. O ambiente da tua vida muda, porque Deus habita nele com constância. E onde há constância, há paz. Essa paz não depende de circunstâncias, ela é fruto da presença. Você não é mais o mesmo, porque aprendeu a confiar sem ver, a esperar sem duvidar e a avançar sem medo. Essa é a verdadeira herança, a fé que não se abala. Deus vai te usar para despertar essa mesma fé em outros. Há pessoas que se espelharão em tua jornada e, sem perceber, você se tornará resposta às orações delas. É assim que o céu trabalha. Transforma o quebrado em referência, o ferido em cura, o esquecido em testemunho. O Espírito te posiciona como sinal de que a promessa de Deus nunca falha e de que o amor de Jesus continua alcançando os improváveis. Você é agora parte do plano de multiplicação divina. Tudo o que viveu foi preparação para esta hora. Deus não desperdiça lágrimas, Ele as transforma em combustível para a tua missão. Cada dor se converteu em sensibilidade, cada perda em sabedoria, cada deserto em autoridade. A casa da herança não é apenas lugar de descanso, é quartel de propósito.
E quem habita nela entende que não está ali apenas para se abrigar, mas para servir. Escreva: eu sirvo com propósito. Essa frase é uma chave espiritual, um decreto que mantém viva a chama do chamado. Quando você escreve isso, o Espírito confirma que o ciclo da restauração foi completo e que agora começa o ciclo do envio. O que começou com uma promessa pessoal termina como missão coletiva. O Espírito Santo começa a soprar sobre lugares onde ainda há trevas. Ele te leva a ambientes onde a luz do reino precisa ser acesa. Cada passo teu é território conquistado. Você não anda por acaso. Anda em direção a algo que o próprio Deus planejou. O inimigo sabe disso, e é por isso que tentará distrair, mas tua mente agora está guardada. A mente renovada é o escudo de quem vive no propósito. A promessa não é apenas tua, é do reino. O que Deus te confiou se estenderá além da tua vida, alcançando filhos espirituais, famílias, nações. A herança se torna corrente viva, impossível de ser interrompida. A cada geração, ela se renova, porque nasceu do coração de um Deus eterno. E enquanto o céu escreve as próximas linhas da tua história, o Espírito continua sussurrando: permaneça fiel, porque o segredo não está em começar, mas em continuar. E quem continua em Deus nunca perde, apenas amadurece. O que começou como tentativa agora é destino selado, e o teu nome brilha na eternidade como testemunho vivo de que nada pode apagar o que o céu escreveu. Permaneça fiel. Essa é a frase que o céu continua repetindo sobre você. Não é apenas um conselho, é um decreto. A fidelidade agora se torna tua identidade espiritual. Você foi provado, moldado, restaurado e enviado. E agora o propósito de Deus começa a se manifestar com força. Tudo o que antes parecia lento começa a se acelerar. Portas que exigiam esforço se abrem sozinhas, porque o tempo da colheita chegou. A casa da herança já não é promessa distante. É o ambiente onde você vive, se move e respira. Deus está estabelecendo raízes profundas para que nada nem ninguém seja capaz de arrancar o que Ele plantou dentro de você. A presença do Espírito Santo se torna constante e agora Ele te ensina o poder da permanência. A unção não é mais visitação, é habitação. O fogo que te sustentou no processo agora te transforma em chama viva. Pessoas ao teu redor começarão a perceber que algo em ti mudou. Não é aparência, é essência. O brilho que carrega nos olhos vem do encontro real com Jesus, e esse brilho será a semente que despertará a fé em muitos corações. Deus te ergueu para tempos de influência espiritual, não para exaltar teu nome, mas para exaltar o nome dele através de ti. A fidelidade é a assinatura dos escolhidos, e quem é fiel não precisa provar nada, apenas permanecer. O Espírito te diz: você é testemunho da constância do meu amor. O que te sustentou até aqui foi a graça que não falha, a voz que não se cala e a promessa que não expira. Agora, o Senhor te convida a viver a fase da abundância com sabedoria. Ele vai confiar em tuas mãos o que muitos desejaram, mas poucos suportariam. A prosperidade espiritual e emocional que chega será também uma prova de coração. Deus não te abençoa para te afastar, mas para te posicionar. A casa da herança precisa continuar sendo um altar, não um trono. O altar é o lugar da entrega, o trono é o lugar do ego. E o Espírito sussurra: nunca transforme o que eu te dei em algo que te afaste de mim. Há uma expansão vindo sobre tua vida. O que era local se tornará global. O que era pequeno será ampliado. Deus vai te conectar com pessoas que carregam o mesmo som espiritual. O som do propósito se reconhece. E quando dois corações em sintonia se encontram, o céu libera algo novo. Essa é uma mensagem de Deus que te prepara para parcerias divinas, conexões que não terão interesse, mas missão. Você não caminhará sozinho.
porque quem carrega destino nunca caminha sem propósito compartilhado. O Espírito te ensina a discernir as estações. O tempo de plantar passou, o tempo de florescer chegou, mas Ele quer que você continue com o mesmo coração de servo. Quem se esquece do deserto perde o valor do milagre. Deus te lembra de onde te tirou para que nunca perca a gratidão. Essa gratidão que mantém viva a presença. A casa da herança só permanece cheia de glória quando o coração permanece cheio de reconhecimento. Escreva: eu permaneço fiel. Essa é tua aliança com o céu, tua marca diante do trono. Quando você declara isso, o Espírito confirma que pode confiar ainda mais em ti, porque os fiéis são aqueles que não mudam com as estações, os que permanecem firmes, mesmo quando o vento muda de direção. Deus te eleva a um nível de discernimento espiritual, onde nada te surpreenderá. Ele vai te mostrar o que está por vir antes que aconteça, para que você se mova com sabedoria. É o tempo da revelação ampliada. O Espírito abre teus ouvidos para ouvir o invisível e teus olhos para enxergar o que o natural não mostra. A fidelidade te deu acesso à visão profética. Agora, o que antes te confundia se tornará claro como o amanhecer. Essa visão não é para controle, é para direção. O céu te confia segredos porque sabe que você não os usará para a glória própria. E é por isso que Ele te exalta, porque conhece teu coração. O Espírito te entrega estratégias, planos e instruções que transformarão tua trajetória e a de outros. A casa da herança agora se torna centro de sabedoria e muitos virão até você em busca de conselho. E quando abrirem o coração, não ouvirão tua voz, mas a voz de Jesus falando por meio de ti. Deus está te conduzindo a uma nova fase de autoridade espiritual. Não é autoridade sobre pessoas, mas sobre ambientes. Onde houver caos, tua presença trará ordem. Onde houver medo, tua voz trará coragem. Onde houver dúvida, tua fé acenderá esperança. Essa é a função dos que guardam a promessa: manifestar o reino de forma prática, em atitudes, palavras e gestos. O Espírito começa a te ensinar o poder da quietude. Em meio à expansão, Ele te pede silêncio, porque é no silêncio que Ele revela detalhes que o barulho do sucesso tentaria abafar. A casa da herança precisa ser um refúgio e não um palco. É nela que Deus continua te moldando, mesmo quando tudo parece completo. A maturidade verdadeira é entender que Deus nunca termina de lapidar quem Ele ama. Há também uma unção nova sobre tua família. O que Deus faz em ti começa a se derramar sobre os teus. Lares serão curados, corações endurecidos serão tocados, e o amor de Cristo fluirá entre gerações. O que antes foi maldição, agora se torna bênção. A herança espiritual se tornará visível também na tua descendência. Deus promete continuidade, e essa continuidade começa agora. Escreva: minha casa é do céu. Essa é a tua segunda declaração profética, a confirmação de que o que Deus começou em ti não ficará limitado a você. O propósito se multiplicará dentro do teu lar, alcançando cada vida que cruzar teu caminho. O Espírito te mostra que o recomeço agora se transforma em legado. Você não está apenas vivendo a promessa, está construindo alicerces para o que virá depois. Essa geração e as próximas se beneficiarão da tua obediência. O que hoje é fé, amanhã será herança para muitos. O céu se alegra porque finalmente encontrou em ti alguém disposto a permanecer, mesmo quando a emoção passar. O amor maduro é aquele que permanece quando o milagre se torna rotina, e é nesse estágio que você se encontra, no amor constante, na fé sólida, na presença que não se apaga. Deus confia em ti porque sabe que teu coração já pertence completamente a Ele. Agora, o som do céu te acompanha. Por onde você for, o ambiente responderá à tua presença.
os céus se abrem, as trevas se dissipam e a glória te segue. Isso não é privilégio, é resultado da fidelidade. A casa da herança é agora a extensão do trono, e onde há trono, há governo. Deus finaliza este ciclo te lembrando de algo. Não busque sinais, seja o sinal. O mundo precisa ver o reflexo da promessa viva em quem permanece, e essa é a tua missão daqui em diante. Ser sinal de esperança, canal de paz, testemunho vivo de que o amor de Jesus ainda transforma tudo. O livro da herança continua aberto, e as páginas que virão serão escritas com o fogo da tua fidelidade. Porque quem permanece fiel até o fim, carrega o selo eterno do Deus que nunca falha. O selo eterno da fidelidade começa a brilhar sobre você como uma marca espiritual que ninguém pode apagar. É o testemunho visível de que Deus cumpriu o que prometeu e de que a sua história se tornou altar vivo diante do trono. Agora, cada passo teu carrega propósito, cada palavra é semente e cada gesto se torna instrumento de transformação. O Espírito te conduz a uma dimensão onde o natural e o sobrenatural se encontram. A presença de Deus deixa de ser evento e passa a ser atmosfera. Onde você pisa, o céu se manifesta. Onde você fala, a esperança renasce. Onde você ora, o impossível se curva. Deus te estabelece como sinal para esta geração. Enquanto muitos correm atrás de bênçãos, Ele te fez herança viva. O que você carrega é mais valioso que qualquer conquista material, porque é presença, e a presença sustenta o que o tempo não destrói. Essa é a diferença entre os que apenas pedem e os que permanecem. Os que permanecem se tornam casa onde Deus habita. O Senhor te diz: você não é apenas parte da promessa, você é a continuação dela. O Espírito te lembra de que o propósito não termina com a colheita, ele se expande. Agora, a colheita precisa gerar alimento para outros. Deus não te enche para que guardes, mas para que derrame. É o tempo da generosidade espiritual. As tuas palavras vão curar, as tuas mãos vão abençoar e o teu olhar vai despertar fé. Há uma autoridade nova em ti. Não a autoridade dos títulos, mas a do Espírito, que faz a atmosfera obedecer à tua voz. Você se torna exemplo do que é viver em aliança real com o Criador. E o céu começa a te usar como referência, como farol para os que ainda estão na escuridão. Muitos que observaram tua dor agora verão tua ascensão e entenderão que o processo não foi punição, foi preparo. Deus usa a tua vida como mensagem viva. Essa é a mensagem de Jesus que atravessa gerações. Eu ainda restauro o que o mundo considera perdido. O Espírito começa a te ensinar o poder do descanso em Deus. Agora não é mais tempo de correr, mas de fluir. Quem confia não se desespera, apenas obedece. O movimento do céu não exige esforço, exige sensibilidade. Quando o coração está alinhado, o avanço é leve. A leveza é sinal de maturidade espiritual. Deus te diz: aprenda a agir na paz, não no impulso. Essa é a diferença entre quem vive por fé e quem vive por ansiedade. Escreva: eu descanso em Deus. Essa declaração ativa uma nova estação sobre tua vida. O tempo da serenidade espiritual, onde as batalhas já não te desgastam, porque a vitória não depende da tua força, mas da tua permanência. O descanso é a morada dos que confiam. Agora, o Espírito te leva a compreender que o propósito não é um ponto final, mas um ciclo que se renova constantemente. A casa da herança precisa permanecer viva, e isso só acontece quando você continua sendo canal de Deus. Ele vai te levantar para inspirar, ensinar e reacender corações apagados. A unção que está sobre ti não é comum, é unção de continuidade, unção de legado, unção de transformação. Através de ti, outros encontrarão o caminho de volta à fé. Deus te chama a ser voz onde muitos se calaram. O tempo da timidez acabou.
O céu precisa de quem fale sem medo, de quem anuncie a verdade com amor, de quem viva o evangelho com coragem. O mundo precisa ouvir a mensagem de Deus que arde dentro de ti. E quando você abrir a boca, o Espírito tomará o controle, porque ele confia em quem passou pelo fogo e permaneceu fiel. Agora, o Senhor te posiciona em um novo campo. Ele amplia tua influência não por vaidade, mas por propósito. Lugares que antes te rejeitaram, agora te chamarão. O que te fechou portas no passado agora será a razão pela qual portas se abrirão. Porque o testemunho é o código que destrava o favor. Deus não desperdiça dor. Ele transforma feridas em passagens secretas para o sobrenatural. O Espírito te ensina que o verdadeiro poder não está em conquistar mais, mas em permanecer puro mesmo quando tem tudo. O coração que continua humilde, mesmo quando é exaltado, é o coração que continua sendo usado por Deus. E é por isso que Ele escolheu você, porque teu coração continua quebrantado, mesmo depois de ser restaurado. Há uma unção de revelação sendo derramada sobre tua mente. O Espírito vai te mostrar mistérios, soluções e estratégias divinas. Ideias que transformarão vidas, projetos que nascerão do nada, direções que virão sem aviso. A casa da herança agora se torna fonte de sabedoria. Tudo o que Deus faz fluirá de ti como o rio que nunca seca. Escreva: sou canal de glória. Quando essa declaração sai do teu coração, o céu se movimenta. É como se Deus confirmasse diante de todos os anjos: este é aquele que eu escolhi para manifestar o meu reino na terra. O Espírito começa a te impulsionar para lugares novos e a cada passo ele garante: eu estou contigo. A fidelidade te colocou em um terreno onde a presença é constante e onde há presença, há poder. O poder não para se exibir, mas para servir. Jesus quer te mostrar que o amor é a força mais transformadora do universo. O amor verdadeiro constrói o que o ódio destrói. E esse amor agora flui de ti como testemunho da graça. Deus também está te ensinando a valorizar o silêncio. Há momentos em que Ele não te chama para falar, mas para ouvir. É no silêncio que Ele revela segredos profundos. O Espírito sussurra verdades que não são para multidões, mas para corações atentos. O segredo é o alimento dos íntimos. E quanto mais íntimo você se torna, mais Ele confia em ti. Há uma geração que se levantará por causa da tua obediência. Jovens serão libertos, famílias serão restauradas, ministérios serão reacendidos. Tudo isso porque alguém decidiu não desistir. Deus está mostrando que a herança espiritual é contagiante. Quem se aproxima de ti sente o ambiente mudar, sente o peso da glória e o perfume da presença. O Espírito te faz entender que a eternidade começa agora. O que você vive aqui é apenas o reflexo do que o céu está construindo lá. Cada ato de fé, cada gesto de amor, cada escolha correta é tijolo espiritual na casa que Deus está edificando no invisível. E quando a jornada terminar, você verá que cada detalhe valeu a pena. Mas até lá, o Senhor te chama para continuar caminhando com o mesmo fervor. Não é tempo de parar, é tempo de avançar com mansidão e poder. O céu te observa e declara: este é o tempo de frutificar. O que foi plantado em lágrimas será colhido em abundância. E não apenas em tua vida, mas em todos os que cruzarem teu caminho. O som do teu testemunho ecoará por gerações. O que começou como tentativa se tornou história. O que parecia fim se tornou semente. E essa semente, regada pela fidelidade, continuará germinando mesmo quando você não estiver mais presente. Deus garante: nada será perdido, tudo será multiplicado. Cada ato de fé, cada renúncia, cada oração foi escrita no livro da eternidade. A tua herança agora se torna eterna, porque está gravada nas mãos de Jesus. E tudo o que Ele segura, ninguém pode arrancar. O Espírito termina dizendo: permanece em mim,
e tudo o que for teu florescerá. A casa da herança está firme, o propósito está ativo e o céu continua escrevendo. Porque quem vive pela presença nunca chega ao fim, apenas muda de estação. A estação mudou e o vento do Espírito sopra novamente sobre tua vida, não para te mover de lugar, mas para te fazer florescer onde estás. Agora é o tempo de maturidade, o tempo em que Deus transforma experiências em sabedoria e cicatrizes em autoridade espiritual. Você não é mais o mesmo, e o céu sabe disso. O que antes era tentativa agora é consistência. O que antes era espera, agora é colheita. A casa da herança está completamente viva, e dela flui uma unção constante que toca, restaura e desperta. É como se o próprio coração de Deus pulsasse dentro dela, e cada batida fosse um chamado para permanecer, crescer e multiplicar. O Espírito te mostra que a verdadeira vitória não é apenas conquistar, mas manter o coração em paz no meio da abundância. Quando o propósito amadurece, o silêncio de Deus deixa de ser ausência e se torna confiança. Ele não precisa repetir o que você já aprendeu. Agora, o céu confia em ti. E por isso, o Espírito te guia com leveza. Essa é a fase da plenitude, onde as promessas não são mais palavras, mas realidades visíveis. Deus começa a te usar para despertar dons em outros. A unção que antes curava apenas feridas internas, agora começa a curar os que se aproximam. Tua voz se torna bálsamo, tua presença se torna resposta e teus gestos se transformam em instrumentos de restauração. Há uma unção apostólica sobre ti, não no sentido de cargo, mas de envio. O céu te envia com autoridade para estabelecer territórios espirituais onde antes havia desolação. O Espírito também te revela que o propósito não tem prazo de validade. Enquanto você respirar, haverá algo novo a ser feito. Deus não termina com os que permanecem fiéis. Ele os transforma em pontes. Pontes entre gerações, entre promessas e realizações, entre fé e manifestação. A casa da herança agora é uma escola espiritual. O que aprendeu na dor, você ensinará com amor. O que viveu no deserto, você multiplicará na terra fértil. Por gentileza, não saia do vídeo agora. Quero te convidar mais uma vez a apoiar o nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos espalhar ainda mais a mensagem de Deus. Seja um instrumento de bênção e receba ainda mais em troca. É só clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a contribuição que o Senhor colocar em seu coração. Está bem? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.